Você já ouviu aquela expressão vulgar, mas popular, que diz que tem pessoas que parece que nasceu virado para algum lugar, que tudo para ele parece que acontece? Mas apesar de tudo para a pessoa parecer ser mais fácil, parecer ser mais favorável, ainda assim a pessoa não vence, não se destaca. Tem gente aqui que você tem a bênção de Deus, você nunca teve, quem sabe, um grupo de pessoas te ajudando, mas você teve um Deus que lhe abençoou e que tudo que você fez deu certo. Ao contrário, existem pessoas aqui que estão com a maldição na vida. A pessoa tem tudo para vencer, tem tudo para ser um sucesso, tem tudo para se levantar, tem tudo para ser, teve ajuda, teve apoio, teve oportunidade, teve oração, teve padrinhos, teve de tudo, mas a pessoa não venceu. A maldição é essa capacitação para fracassar. Não importa quem ou quantos lhe ajudem, vai dar errado, porque você está debaixo de uma maldição. Vamos voltar a Efésios 1:3. O que diz lá? Efésios 1:3. Diz assim, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Nenhum cristão deveria estar debaixo da maldição, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem anda em Cristo Jesus. Ninguém deveria estar debaixo da maldição, mas às vezes nós nos colocamos debaixo da maldição. Mas como, pastor, se Jesus já me livrou da maldição da lei? Porque você se coloca, não é Deus quem te manda, você se coloca. Lá no livro de Gálatas capítulo 5, você está em Efésios, olha como é fácil, você vai voltar 2 folhas, vizinho, Gálatas capítulo 5, 2 páginas você volta, você acha Gálatas, capítulo 5, versículo 1, está aí do lado, pessoal, é o vizinho antes de chegar na sua casa, só você imaginar assim, fácil, fácil. Capítulo 5, versos 1, diz o seguinte, Gálatas 5:1. Você estava em Efésios, não passa um monte de página não, senão você perde. Aonde você estava lendo comigo, você vai voltar 2 folhas, né? Versículo 1, capítulo 5, versos 1. Da onde você estava, você volta 2 páginas. Gálatas 5:1. Eu estou pregando aqui hoje sobre bênçãos e maldição, mas principalmente sobre a bênção. O que é a bênção? É a capacidade para o sucesso. O que é a maldição? É a capacidade para o fracasso. A Bíblia diz que em Cristo ou em Jesus nós fomos capacitados para o sucesso. Quando você anda com Deus, coloca a vida diante de Deus, Deus capacitou você para ser bem sucedido, para você ser uma pessoa de sucesso, de destaque, de renome, alguém que vai ter, que vai vencer, que vai possuir, que vai dar a volta por cima, porque você tem a bênção de Deus. Não é o lugar que te faz abençoado, mas é Deus quem te faz abençoado. Não é o tempo que te faz abençoado, não é a experiência da vida. Existem pessoas aí maduras, experientes, tem lá os seus, sei lá quantos anos, mas a pessoa experiente já passou por tudo que alguém poderia passar e ainda não está sendo abençoado. Está vivendo infeliz, humilhado, de favor, quem sabe está vivendo assim, à mercê da sorte, mas Deus está falando que você precisa ter a bênção de Deus. Acharam já? Diz assim, capítulo 5, versos 1. Estai, pois, firmes. Aonde? Na liberdade com que Cristo nos libertou. Se o versículo acabasse aqui, você então entenderia que uma vez liberto, para todo sempre, você estaria debaixo da bênção. Eu estou dizendo que a bênção é condicionada em Cristo, em Deus. Não é o lugar, não é a circunstância, não é a idade que você tem, mas se você colocar sua vida em Deus, você será bendito, qualificado para vencer. A Bíblia diz que Cristo nos libertou de toda a maldição. Quando você entrega a vida para Jesus, não há mais condenação, não há mais maldição.
para aqueles, essa é a condição, para um grupo de pessoas que estão em Cristo. Mas se depois que você está em Cristo, na presença de Deus, você dá os seus escorregões espirituais, e você sai da presença de Deus, vamos ler o mesmo versículo? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Deus está falando, você foi liberto, você saiu da maldição, quando você entregou a vida para Deus, você agora está debaixo da bênção, qualificado para ser um sucesso, para vencer na vida. Mas se você não tomar o cuidado, não é Deus, mas você volta, você torna a colocar a sua vida debaixo de uma maldição. O que é a maldição? A qualificação para fracassar. Você pode ir para a cidade mais bem sucedida da vida, vai dar errado. Você pode ir para aquela chácara, fazenda, campo mais bonito, mais bem preparado, vai dar errado. Você pode assumir a gerência daquela loja que mais fatura, vai quebrar. Mas por que isso acontece? Porque você saiu da bênção e se colocou novamente debaixo da maldição. Está claro o que é bênção? Capacidade para o sucesso. O que é maldição? Capacidade para o fracasso, para fracassar. Pastor, então o que eu tenho que fazer só para andar na bênção? Você precisa andar no Espírito. Vamos voltar a Efésios, 2 páginas de novo? 1, 2. Capítulo 1, versos 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, foi o que eu preguei até agora, matéria nova, com todas as bênçãos. Você foi capacitado para tudo. A única coisa que você jamais conseguirá fazer é aquilo que você não tentar, porque tudo que você tentar você vai conseguir, porque quando você tem a bênção de Deus, você é qualificado para ter sucesso. Você diz, pastor, eu a vida toda fui borracheiro, nunca fiz bolo. Mas se você tem a bênção de Deus, Deus te dá sabedoria e você se torna o melhor boleiro. Pastor, a vida toda eu fui boleiro, eu nunca fui carpinteiro. Se você tem a bênção de Deus, são profissões opostas, mas você deixa de fazer bolo, se torna carpinteiro e se torna o melhor da cidade, porque você tem a bênção de Deus. Pastor, mas a vida toda eu fui advogado. Você tem a bênção de Deus? Se você deixar de ser advogado e você se tornar uma profissão oposta aí, um psicólogo, por exemplo, você vai ser o melhor psicólogo da cidade, porque você tem a bênção de Deus. Não é o lugar, não é quem ou o que você tem, mas é a bênção de Deus na sua vida, que faz, que produz, que provoca a diferença. Então, se as bênçãos de Deus, elas são, versículo 3, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos começam no mundo espiritual. Isso significa que para você ser abençoado, você tem que andar no Espírito. Se você não andar no Espírito, você não será essa pessoa bendita. Você precisa andar no Espírito, porque todas as bênçãos, a capacidade de Deus, ela está no mundo espiritual. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para você viver essa vida de bênçãos, você precisa ser uma pessoa espiritual. Você precisa ser uma pessoa que vai andar no Espírito. E o que é andar no Espírito, pastor? Livro de João, capítulo 6. O que é andar no Espírito? Evangelho de João, capítulo 6. O que significa andar no Espírito? Existem pessoas que acham que andar no Espírito é viver cheio de misticismo. João capítulo 6. Existem pessoas que acham que andar no Espírito é a pessoa, sabe aquele negócio que a pessoa diz, pastor, entrei aqui na igreja, estou sentindo até o pelo do corpo arrepiado.
Isso não é andar no Espírito, pessoal. Mas tem gente que acha. De vez em quando a pessoa acha que andar no Espírito, pastor, olha, eu já tive membros assim. Pessoas que chegavam na igreja, quando acabava o culto, vinham falar comigo, a pessoa ficava assim, pastor, nossa, hoje o negócio está forte aqui. Isso não é andar no Espírito. Mas tem gente que acha que é assim, né? Tem gente que acha que andar no Espírito é um sentimento, é uma emoção. Pastor, hoje eu fiquei todo arrepiado, emocionado. Ou de quando não, a pessoa começa a ver coisas. Uau, pastor, hoje eu vi o negócio branco em torno do fulano de tal. Isso não é andar no Espírito. Pode ser emoção, pode ser sentimento, pode ser qualquer outra coisa, mas não é andar no Espírito.